Jair Renan, o filho 04 de Jair Bolsonaro, foi alvo de mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Civil do Distrito Federal nesta quinta-feira. A corporação deflagrou a Operação Nexum, que mira um grupo suspeito de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Agentes cumpriram o mandado contra Jair Renan no apartamento onde ele mora em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e em um prédio no sudoeste, área nobre de Brasília. A Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu um celular e um HD do filho 04 de Bolsonaro. Foram expedidos no total 5 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão. Suspeito de liderar o esquema, Maciel Carvalho, instrutor de tiro de Jair Renan, foi o principal alvo. Carvalho já havia sido alvo de 2 operações nesse ano. A Sucedere, deflagrada em março, investiga crimes tributários envolvendo a emissão ilícita de notas fiscais. Já a Falso Coach, realizada em janeiro, apura o uso de documentos falsos para o registro e comércio de armas de fogo e a promoção de cursos e treinamentos de tiro por meio de uma empresa em nome de um laranja. Nessa segunda operação, o instrutor foi preso em flagrante por posse irregular de arma. Em nota, a defesa de Jair Renan afirmou que ele está surpreso com a busca e apreensão, mas absolutamente tranquilo. Quem também comentou a operação foi o senador Flávio Bolsonaro, que afirmou que seu irmão não tem onde cair morto e falou em perseguição contra a sua família. Vamos acompanhar. Porque é uma pessoa que não tem onde cair morta e está sendo investigada por lavagem de dinheiro. Não faz muito sentido isso, né? E assim, eu espero que esse critério seja usado para todos. Alguém, investigadores procurando pelo novo, ou seja, mesmo sem ter nada, independente do sobrenome. Tomara que isso vire uma praxe agora, porque ao que parece é mais uma vez uma perseguição desenfreada em cima de Bolsonaro e todo o seu entorno. Uma pessoa que não tem onde cair morta. Após essa declaração do Flávio Bolsonaro, os internautas resgataram fotos da mansão alugada por ele e Ana Cristina Vale, ex-mulher de Bolsonaro, em Brasília. Esse fato que veio à tona em 2021 e vocês estão vendo aí na tela. Olha só o que é na cabeça do filho 01, que é o Flávio, de Jair Bolsonaro. O que é uma pessoa que não tem onde cair morta? Ela mora ali naquela mansãozinha que deve realmente ser um tanto pior do que a mansão de 6 milhões de reais do Flávio Bolsonaro. Ele que está ali olhando de cima, o irmão mais novo, esse aí não tem muita grana como eu tenho ainda, né? Então a Andresa Matais, que é chefe ali da redação do Estadão em Brasília, ela própria ironizou, porque o Estadão fez matéria recentemente, então tá aí, casa do Jair Renan Bolsonaro em Brasília, BSB, não tem onde cair morto, entre aspas, essa declaração contrastando com todo o luxo que vocês estão vendo, de uma piscina, tem a tendinha, a barraquinha ali, a mesinha, um monte de cadeira, todo um lugar para fazer aquele churrascão gostoso, um lounge cheio de sofá, as plantinhas, olha só os quartos ali, é um negócio assim realmente completamente fora da realidade do povo brasileiro. Mas isso, na cabeça do Flávio Bolsonaro, é uma pessoa que não tem onde cair morta. Graeb, o que você destaca dessa operação de hoje? E lembrando que também é um vidão que Jair Renan leva lá em Balneário de Camboriú, né? Balneário Camboriú, que tem aquela praia linda, é um lugar famoso por ser um lugar de gente bonita, né? Como se fala lá no meu Rio de Janeiro. Ele é assessor do Jorge Saif, né? Se eu não me engano, parlamentar. E aí o Jair Renan ele atua lá no reduto eleitoral do chefe dele, portanto, supostamente atua, né? A gente nunca sabe direito o que um assessor parlamentar no bolsonarismo faz, porque existem múltiplas funções, inclusive dar água para o cachorro, né? Como fazia a Val do Açaí, lá na região de Angra dos Reis, ela que estava registrada no gabinete do Bolsonaro na Câmara dos Deputados, em Brasília. Então, o Jair Renan, ele recebe, eu tinha até anotado aqui, para não faltar aqui no programa, o salário dele é de R$ 9.500, somando aí com o auxílio alimentação, né? Salário líquido de R$ 7.600, mas a alimentação chega a R$ 9.500, já é um salário acima da realidade de milhões e milhões de brasileiros, e para uma boquinha
é que, obviamente, é conquistada em razão da influência política do papai. Então, você tem um parlamentar que quer manter a aliança ali com o Bolsonaro, dá um empreguinho para o filho dele, e a gente também não tem aí muitas amostras de realização desse assessor Jair Renan Bolsonaro. Então, enfim, a gente está comentando a declaração do Flávio, mas você tem um caso também, Greg, dessa investigação aí de uso de empresas de fachada, de laranja, de identidade falsa, para aparentemente movimentar grana, né? Bom, Felipe, Balneário do Camboriú, vamos lembrar, é o preço quadrado mais alto do Brasil. Um imóvel em Balneário Camboriú custa mais do que um imóvel nas regiões mais valorizadas de São Paulo ou do Rio de Janeiro, né? Então não é baratinho morar lá, não. Não é para quem não tem onde cair morto. A gente acaba entrando, né, nesse caminho da piada, né? Porque as frases são tão sem pé nem cabeça, tão absurdas, né? De repente, na cabeça do Flávio Bolsonaro, quem trabalha como assessor parlamentar e é obrigado a deixar o salário com o seu patrão, realmente não tem onde cair morto, né? Não recebe nada. Os 9 mil, de repente, ele imagina, ele deve deixar os 9 mil com o Jorge Safe, né? Não vão para o bolso dele. Aliás, 9 mil reais é um rendimento maior do que o de 90% da população brasileira. O Brasil não é um país rico. É um país de renda média, e olhe lá, né, essa renda média, quando a gente pensa em PIB per capita, essas coisas. Na verdade, que vai para o bolso das pessoas mesmo, aquilo com que os brasileiros vivem, é bem menos do que isso, né? Então, a falta de cuidado com a linguagem é realmente um dos elementos que deixa a gente de queixo aberto nessas histórias, né? Agora, é outro episódio, mais um, em que um Bolsonaro, um portador do sobrenome Bolsonaro, aparece aí ao lado das piores companhias, né? O principal alvo da operação da PF não é um conhecido eventual do Flávio Bolsonaro, do Renan, do Jair Renan. Perdão. Eu e os nomes, né, Felipe? É um horror quando eu vou falar o nome de alguém, né? Não é um conhecido lateral do Jair Renan. É um cara que realmente atuou como empresário dele. É próximo. E agora, tudo indica, além de ser próximo, é um bandidão, um estelionatário contumaz, um cara que tem aí diversos episódios de falcatrua no seu currículo, né? Vamos lembrar, este homem, ele é o principal alvo da operação da PF, que está investigando lavagem de dinheiro, esquemas aí escusos, né, de estelionato e tudo mais. E parece haver indícios, daí terem ido à casa do Jair Renan lá em Camboriú, terem apreendido os telefones dele, parece haver indícios de que ele poderia estar envolvido nessas falcatruas, né? Então, mais uma vez, um Bolsonaro envolvido com gente da pior estirpe, né, da pior espécie. Parece que é a sina deles, ou melhor dizendo, parece que é a escolha deles, né, andar em más companhias. E tem um pessoal também que anda com a família Bolsonaro, né? Realmente impressionante. Então, dize-me com quem andas, que eu te direi quem és. É impressionante a quantidade de operadores, gente com ficha corrida, que aparece nesse grupo político, nesse entorno. Wilsinho, você em Brasília anda em boas ou mais companhias? Olha, Felipe, essa é uma pergunta... Oi, Grebe. Tô dizendo, eu sei que são más companhias, não vai mentir nesse programa, hein? Eu tô pensando aqui, rapaz, eu tô pegando aqui pelo Código Penal, olha, porque minha turma aqui, vou te falar uma coisa, olha, tem de 171 até, enfim,
A minha turma não é das melhores, não. Mas brincadeiras à parte, é isso, Felipe. Enquanto você estava falando sobre o Jair Renan, por curiosidade, eu estava olhando aqui alguns gastos do gabinete do Jorge Seife, né? Porque eu fico imaginando o seguinte, né? Se o Jair Renan é um cara onde não tem, né? Não tem propriedade, como diz o Flávio, né? Não tem onde cair morto. Talvez o Jorge Seife pode ter pensado, nossa, eu vou fazer uma filantropia, né? Vou ajudar uma pessoa pobre, né? Ao nomeá-la no meu gabinete e tal. Você é uma pessoa, né? Aí eu tô olhando aqui que tem passagem de jatinho para o Jorge Seife com o dinheiro do Senado, enfim. Então, acho que é uma turma que, digamos que não é muito franciscana, no maiores dos termos, né? Eu acabei de ver aqui uma nota fiscal que no valor de R$ 8.600 para um serviço de táxi aéreo para o gabinete do Jorge Seife. Logo em Santa Catarina, que é o estado, enfim, pequenininho, né? Então, não sei se faz muito sentido você ter pagamento de táxi aéreo em um estado pequeno como Santa Catarina, que você, em 3, 4 horas, você sai de um ponto ao outro estado. Então, me parece que essa tese de ser uma região muito franciscana, de você ter um universo muito franciscano, não para muito de pé. E quando você estava falando da remuneração, Felipe, só para a gente reforçar aqui a informação, coloca na tela, por gentileza, Vitor, porque aqui a gente não fala, a gente fala e mostra, tá aqui. Tá lá, página do Senado, remuneração do Jair Renan de R$9.000, referente ao mês de julho, tem uns descontos, mas também tem os benefícios, então é um salário bom, Felipe, não é um salário ruim, ainda mais para quem faz esse trabalho de base, né? Para quem trabalha ali em Balneário Camboriú, que é uma cidade cara, é fato, né? Não é uma cidade barata, mas também não dá para dizer que a pessoa não tem onde cair morta, né? Que aí Trabalho também... é você que está dizendo, né, Wilson? Eu quero ver aqui os projetos legislativos feitos pelo Jair Renan. Eu desconfio que, se ele fosse interrogado, a entrevista talvez não fosse muito diferente daquela com a Val do Açaí, não, né? Porque com a Val do Açaí era assim: a senhora já esteve em Brasília? Não. A senhora tem computador? Não. A senhora tem material, canetas, etc? Não. A senhora já foi a um evento político com o ex-deputado Jair Bolsonaro? Não. O Jair Renan pode ser que ele respondesse sim. Não, já fui para Brasília, né? Fiquei lá na piscina da casa e tal. Eu estou ironizando, evidentemente. Ele pode Sim, ter feito lógico. alguma coisinha, pode fazer, mas certamente não é uma coisa assim tão puxada, né? Então, ele Não. já tem aí uma família com uma super estrutura, né? Se você contar a mansão do Flávio, o casarão que o Jair Bolsonaro tem no Rio, na Barra da Tijuca, é muito lugar para cair morto, né? Não estou pregando a morte de ninguém, estou simplesmente usando a expressão que o Flávio Bolsonaro usou. Então, assim, é uma vida bem tranquila, e para todos os flertes e situações em que o Jair Renan apareceu envolvido, né, com piadas, inclusive, de um irmão imitando ele, sobre como falar com as mulheres, isso circulou outro dia. Parece que leva uma vida de bom vivant, né? Era isso que eu queria dizer. Esse é o resumo da vida do Jair Renan Bolsonaro. Então, é o vitimismo bolsonarista. O Flávio tentou pintar ali uma vítima e, obviamente, a realidade contrasta com a retórica.